Já criamos então a variável alerta, verificamos o pulso no botão e memorizamos através da variável alerta. Se tiver 1, significa que a função está ativada. Se tiver em 0, significa que a função está desativada. Vamos passar para uma outra técnica de programação nova, chamada oscilador por contagem de loops. Então, ao invés de utilizar o comando delay, eu vou fazer um contador. Então, vou criar uma variável de contagem, e sempre que ele voltar no loop, no void loop, termina o void loop, começa o void loop de novo, eu faço o incremento dessa contagem. Então, na verdade, eu estou contando quantas vezes eu passei pelo void loop. Okay? E essa quantidade de tempo eu vou utilizar para fazer a atuação nas lâmpadas do pisca-alerta. Então, vamos ver como é que funciona essa técnica de contagem por loops. Um oscilador de contagem por loops. Então, aqui, contagem de loops. Veja, meu void loop termina aqui embaixo. Então, eu vou fazer a contagem somente se a variável alerta estiver com o valor 1. Então, estou condicionando essa contagem de pulsos, ou seja, de passagens pelo void loop, somente se a variável alerta estiver ativada. Bom, se essa condição for verdadeira, eu vou pegar a variável que eu for chamar de contagem e vou acrescentar 1 a ela. E vou verificar. Se o valor dessa variável chegar a 200, eu vou mudar o valor dessa contagem para 0. Aqui eu coloquei um delay, ou seja, para cada vez que ele passar pelo void loop, ele vai esperar pelo menos, é garantido que ele vai esperar 1 milissegundo. Okay? Ao passar pelo void loop, volta lá para cima, ao passar por aqui de novo, estando a variável alerta ativada, ele acrescenta o valor na contagem. Esse valor aqui vai me dizer o tempo do meu oscilador. Então, se eu colocar um valor maior do que 200, ele vai esperar mais tempo, a contagem é mais longa, ele vai contar mais uns milissegundos. Se a contagem for menor que 200, ele vai contar menos delays de 1 milissegundo. Sempre que a contagem chegar em 200, ela volta para 0 automaticamente. Tudo isso enquanto a função alerta estiver ativada. A ideia agora é eu utilizar essa contagem e mudar o status das lâmpadas. Para isso, eu vou precisar de uma outra variável para me indicar se as lâmpadas têm que estar acesas ou se elas têm que estar apagadas. Eu vou chamar essa variável de liga. Então, tá lá. Eu criei uma variável, vou criar uma variável chamada liga e vou atribuir a ela o valor que é o inverso dela. Ó. Então, esse exclamação significa o valor inverso da variável. Se a variável liga for 0, o inverso de 0 é 1. Se a variável liga for 1, o inverso de 1 vai ser 0. Então, com isso eu consigo fazer a oscilação, variar de 0 e 1, sempre que a contagem atingir o valor de 200. Então, se a contagem atingir o valor de 200, eu zero a contagem e inverto o valor da minha variável liga, de 0 para 1. Então, se ela estiver em 0, ao passar por aqui a primeira vez, o inverso de 0 é 1. Então, a variável liga passa a ser 1. Na segunda vez que ele passar por aqui, e a contagem chegar a 200, ele vai inverter o valor da variável liga, que era 1. O inverso de 1 vai ser 0. Então, a partir de agora, a variável liga vai para 0. Ao passar por aqui pela terceira vez, ele vai fazer com que a contagem vá para 0. A variável liga, que era 1, vai inverter, vai para 0. E assim vai ficar alternando entre 0 e 1, tipo um oscilador. Aproveitando que se a variável liga tiver com o valor 1, eu vou acender o farol e vou acender a luz de freio. Então, enquanto a variável liga valer 1, eu acendo o farol e acendo a luz de freio. Se não, significa que eu tenho que apagar o farol e apagar a luz de freio, ou seja,
a variável liga está valendo 0. Então, 1 eu ativo as lâmpadas de farol e freio, e 0 eu desativo as lâmpadas de farol e freio. Então vamos lá criar as variáveis contagem e a variável liga. Vamos subir em variáveis e tabelas e vamos criar aqui. Então aqui criei a variável contagem, que é um valor inteiro, pode ir até 32.000 e alguma coisa. E a variável liga pode ser do tipo byte, já que ela vai ter valor ou 0 ou 1. Vamos fazer a simulação e acompanhar aqui. Todas as funções continuam funcionando. E se eu der um pulso no botão da direita, que é o pisca-alerta, ele vai ativar essa variável para 1 e o meu oscilador vai começar a acender e apagar o farol e a lâmpada de freio traseira. Okay? Vamos simular. O eixo acompanha a posição do potenciômetro. Carrinho para frente. Carrinho para trás. Acendo o farol. Apago o farol. E agora vem a função pisca-alerta. Ao pulsar o botão, ele começa a acender e a apagar o farol e a luz de freio. Dá para perceber que a luz de freio não está piscando junto com o farol, porque a luz de freio está condicionada aos botões de avanço e retrocesso. Como o carrinho está parado, a luz estaria acesa porque o carrinho está parado. E o pisca-alerta está mandando apagar e acender, mas o carrinho está parado e manda acender. Então nós vamos voltar naquela parte do código e colocar uma restrição para a lâmpada de freio, para a luz de freio. A restrição é a seguinte, ó, vamos voltar aqui, ó, nos botões. Aqui. Então quando o carrinho estiver parado, ou seja, com os botões de avanço e retrocesso parados, nós estamos mandando acender a luz de freio aqui, ó. Só que agora essa luz de freio só vai acender se a variável alarme, ou alerta, perdão, estiver em 0. Então lá, se a variável alerta estiver em 0, aí eu vou lá e acendo a luz de freio. Lembra que o void loop continua num ciclo infinito. Ao passar por aqui e perceber que o carrinho estava parado, ele acenderia a luz de freio. Só que agora, como a função alerta vai estar ativada, ele não vai acender a luz de freio por causa da variável alerta. Ok? Então vamos simular. Recolher o código e iniciar a simulação. O eixo do motor vai se posicionar de acordo com o potenciômetro. Então ele continua obedecendo a variação do potenciômetro. Luz de freio acionada porque o carrinho está parado. Se o carrinho for avante, apaga a luz de freio. Se o carrinho parar, acende a luz de freio. Se o carrinho for a ré, acende a luz de ré e apaga a luz de freio. Eu continuo podendo acender e apagar o meu farol com um pulso no botão da esquerda. E agora, ao pulsar o botão da direita, eu vou ligar a função pisca-alerta. Então acende o farol e a lâmpada de freio, apaga o farol e a lâmpada de freio, acende e apaga. Se eu olhar aqui no código, o tempo que ele fica oscilando do meu pisca-alerta é o valor da variável contagem. Então se eu colocar um valor maior do que 200, ele vai levar
mais tempo com a lâmpada acesa e mais tempo com a lâmpada apagada. Se eu colocar um valor menor do que 200, ele vai piscar mais rápido, menos tempo com a lâmpada acesa, menos tempo com a lâmpada apagada. Ok? Mas ainda tem um pequeno probleminha que surge quando eu estou andando com o carrinho avante ou andando com o carrinho em retrocesso. Olhando aqui no nosso código, se eu apertar o botão com o carro, né, em movimento, avante ou a ré, e quiser acender o meu farol, essa flag vai estar ativada e ele vai mandar o farol acender. Então eu tenho que restringir a leitura do botão do farol à variável alerta. Então para isso a gente vai incluir aqui nessa lógica end a variável alerta estando desativada. Tá lá. Agora esse if só vai ser verdadeiro quando três coisas acontecerem: o botão estar pressionado e a variável flag e estiver indicando que o botão estava solto e a função alerta está desabilitada. Então, somente para acender e apagar o farol é que eu vou incluir essa terceira condição aqui, ó. Se a variável alerta estiver desativada, se a função do pisca-alerta estiver desativada. Aí eu posso utilizar o botão para acender e apagar o farol. Vamos ver como é que fica. Então vamos simular. Ao ligar o Arduino, o eixo vai se posicionar a 90 graus, ou seguindo a posição do potenciômetro. Eu posso ir com o carrinho avante, posso ir com o carrinho a ré, posso acender o farol com um pulso, posso apagar o farol com um pulso, e agora, ao pulsar o botão da função pisca-alerta, o farol e a luz de ré piscam. Com o carrinho em pisca-alerta, eu ainda posso andar com ele à frente, parar, andar com ele a ré, parar, e o pisca-alerta continua ligado sem interferência da luz de freio. Posso virar a direção do carrinho para lá e para cá. Ao manter o carrinho avante, eu posso virar a rodinha, conduzir o carro para onde eu quiser, e ainda o pisca-alerta está ligado. Ao desligar a função pisca-alerta com um novo pulso no botão da direita, a função vai embora e fica então a função de farol, acender e apagar o farol.